novo referencial do MEC para o desenvolvimento e uso responsável da IA na educação. Então, queria pedir para já subir ao palco, e aí me ajudem a recebê-la, a professora doutora Yara Barroca. Bom dia, então, a todos aqui. Eu gostaria de chamar novamente as minhas amigas Thaís Sanches e Tanci Simões para compor esse painel de conversas sobre o referencial de IA do MEC. Obrigada. Bom, gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui, nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando, e agradecer muito a presença das amigas aqui, a Thaís Sanches e a Tanci, que logo vão se apresentar. E o motivo da nossa conversa hoje é uma breve discussão com vocês, trazer aqui algumas questões, né, para que a gente possa discutir esse momento tão especial da educação, especialmente, que é abordar o uso de inteligência artificial nas redes de ensino, nas escolas, né, em todas as modalidades educacionais. E o nosso convite aqui hoje foi para falar sobre o referencial para o desenvolvimento e uso de IA, né, responsáveis aqui no âmbito da educação. O Ministério da Educação, por meio de um processo de escuta, né, aos entes, por meio de uma primeira avaliação recolhida na esfera de como a inteligência artificial vinha sendo tratada e abordada em outros países, né, nós partimos desta primeira pesquisa, de um benchmark, para chegar a um documento orientador, né? Nós não falamos de um documento para legislar ou para normatizar, né, em função da própria dificuldade da temática, que nos impõe também muitos desafios, assim como a novidade do tema e como ele tem chegado às escolas, à população, né, aos gestores, aos diversos níveis de ensino, né, e de educação que nós temos. Então, o referencial, ele nasce dessa necessidade de o Ministério trazer algumas diretrizes de como fazer, do que é recomendado, do que não se recomenda, né? E aí pensando de modo geral, professores especialmente, gestão e alunos. O que a gente percebeu nessa primeira pesquisa, para recolher textos e experimentos para compor esse marco orientador, foi que a IA, ela chegou primeiro à casa das pessoas, né? Então, os estudantes, de modo geral, eles têm um contato muito mais natural, muito mais, vamos dizer, íntimo com a inteligência artificial, e parece que ao chegar na escola, há sempre um descompasso, né? E por que esse descompasso? De modo algum por incapacidade humana, né? Mas de talvez um desequilíbrio entre o que a estrutura das escolas, das instituições precisa para abarcar esta tecnologia com responsabilidade, né, com segurança, e o descompasso de como essas ferramentas são utilizadas pelos estudantes, abertamente, livremente, em todos os seus contextos. Tá? Então, eu havia pensado em trazer para vocês algumas questões, mas eu prefiro ouvir as colegas, né? A dinâmica que eu pretendo trazer é o seguinte: o referencial, ele vai, didaticamente falando, ele vai trazer uma apresentação de como a inteligência artificial é vista, né, de modo geral, no mundo, como que ela tem sido tratada, e qual é a conceituação a partir da qual nós vamos pensar a evolução e a incorporação dessa ferramenta nos espaços educacionais. Essa é a primeira linha. A partir daí, dessa contextualização, o referencial, ele vai trazer orientações, por exemplo, na educação básica, não é? O que o referencial recomenda para a incorporação da IA nos conteúdos, nas aulas, nos projetos pedagógicos da educação básica, né? O que nós vamos trazer e pensar em nível de formação de professores, né? Então, o que é importante? Todas as modalidades descritas no referencial, elas seguem uma lógica discursiva e teórica de seguinte:
a inteligência artificial sendo utilizada sempre por meio da supervisão humana, né, e por meio dos mecanismos de segurança, proteção de dados, né? Então, divididamente, a gente passa pela educação básica, que eu vou deixar para a Thaís comentar um pouco mais a respeito disso, e depois a gente faz um caminho para a educação profissional e tecnológica. Então, o que o referencial ele nos traz? O que é orientado? Né? Especialmente a preocupação da formação dos estudantes para um mundo do trabalho que também está modificado pela presença constante da tecnologia. Então, ali as mesmas recomendações, mas adaptadas à formação docente no âmbito da educação profissional e tecnológica, de como integrar essa tecnologia às experiências, aos estágios, à formação profissional e a adaptação curricular, que também é fundamental, tanto na educação básica quanto nas outras modalidades. Saindo da educação profissional, a gente vai para uma orientação em nível de graduação e pós-graduação. O referencial ele foi lançado em março desse ano e nós sabemos que várias instituições elas já criaram as suas diretrizes internas, as universidades especialmente, e as agências de fomento de pesquisa, né, como o CNPq, a CAPES, e as instituições, as universidades especialmente, elas têm autonomia, né, para poder criar as suas metas e as suas diretrizes. Então, hoje, no âmbito da graduação e da pós-graduação, qual é a maior preocupação que o referencial procurou representar ou apresentar? Como todos nós professores sabemos, é a convivência com uma ferramenta que produz, né? Que produz textos acadêmicos. Então, a gente traz questões voltadas para a autoria, para a responsabilidade do pesquisador, né? Do que é que as agências de fomento podem aproveitar disso. É interessante pensar que no início a gente falava assim, não vamos aceitar o uso de inteligência artificial na escola. Não tinha essa frase, assim, os professores, os gestores, os reitores, as universidades, nós não vamos aceitar. E é interessante como essa conversa, como esse discurso, ele se modificou. Por quê? Porque muito rapidamente, acho que houve o entendimento de que era inevitável, não é? Chegarmos a esse ponto. Então, nesse sentido, o referencial faz um passeio até a pós-graduação e depois ele dá um salto para as questões de governança da IA, né? O que significa isso, né? Para cada modalidade educacional, a gente tem um público diferente. Nós temos crianças, nós temos adolescentes e mesmo adultos. E o que ocorre? Diante de uma máquina, de um computador, eu duvido muito que haja uma inteligência que consiga perceber que daquele outro lado está uma criança, por exemplo. Não é? Então, nós temos desafios enormes, né? Eu acho que o primeiro momento, talvez o hype mesmo da IA tenha nos trazido uma certa facilidade com as coisas, né? A gente tenha percebido mais, não vou dizer nem vantagens, mais oportunidades do que desafios, mas eles são igualmente complexos, né? Porque uma coisa necessariamente vai atraindo a outra. Então, para essa conversa, as minhas queridas amigas aqui vão trazer mais especificidades e uma pergunta que eu já gostaria de deixar, né, para todos aqui que nos ouvem e para as duas especialmente responderem. Para além dos problemas educacionais, que são uma revisão curricular, uma nova interpretação do papel da escola, eu digo sempre, eu acho que a primeira pergunta que norteava essas discussões era a substituição do professor. Haverá uma substituição do professor? E eu acho que nós já atravessamos essa ponte. Eu acho que isso é uma pergunta que a gente não faz mais, porque já está resolvido. Não haverá, não é possível que isso ocorra. Por outro lado, como valorizar essa presença humana na mediação de um processo que não é conteudista. Ele parte de um pressuposto humanístico,
né? Então, eu acho que hoje, neste momento, mais do que pensar em como orientar e trabalhar a questão do uso de inteligência artificial, é pensar como que nós, professores, pais, como que a sociedade de modo geral, os nossos próprios estudantes, eles vão conviver, né, com uma inteligência que não vai se adaptar aos critérios. A gente não vai ser o imitador da inteligência artificial como aparentemente tem sido, né? E uma polêmica para as duas. Eu acho que deveria mudar esse nome, porque eu acho que não é nem inteligência e nem artificial. Mas eu acho que isso é um problema para os muitos anos aí para frente, né? Então eu vou passar a palavra primeiro aqui para nossa querida Thaís e a gente segue por aqui. Muito obrigada, Yara. Bom, eu sou a Thaís Sanches, eu sou especialista em Educação Digital e Midiática no Ministério da Educação. Em nome da Secretaria da Educação Básica, eu gostaria primeiro de agradecer muito as minhas duas amigas, colegas aqui, Tanci e Yara, a todos aqui presentes. E gostaria de trazer um pouco da visão da Secretaria da Educação Básica na construção desse documento orientador sobre inteligência artificial da educação, que foi desenvolvido com o propósito de apoiar as redes de ensino nesse grande desafio de como que a gente pode fazer uma incorporação da inteligência artificial na educação básica para que a gente tenha estudantes que saibam fazer um uso crítico, ético, seguro, equilibrado, responsável, criativo também, mas de uma forma que atenda aos objetivos educacionais de cada etapa de ensino e também que respeite cada etapa do desenvolvimento integral da criança. Vou pedir só esse passador aqui para poder avançar nos meus slides. Então, pessoal, a gente começa a nossa discussão articulando duas dimensões essenciais, complementares e que precisam caminhar juntas. Quando a gente fala de inteligência artificial na educação básica, a gente está falando de um ensino sobre a inteligência artificial e o ensino com a inteligência artificial. Quando a gente fala do ensino sobre a inteligência, é olhar para ela como um objeto de conhecimento, para que a gente possa entender como ela funciona, como que funcionam os sistemas por trás da inteligência artificial, como funcionam seus algoritmos, seus vieses, seus potenciais equívocos, suas potencialidades, e também seus impactos sociais, ambientais. E, ao mesmo tempo, olhar como que essa inteligência artificial ela pode ser utilizada como um recurso educacional pedagógico a serviço dos objetivos de aprendizagem ali com muita intencionalidade pedagógica. E para isso também a gente entende que é preciso ter uma série de políticas institucionais para que tenha uma seleção, uma avaliação desses recursos educacionais que estejam alinhados com as normativas vigentes, que garantam aí uma minimização de dados, que tenham uma segurança dentro, desde a sua concepção de uma plataforma educacional, até mesmo também na hora de utilização, que respeite ali a autonomia e o protagonismo docente. Então tem uma série de critérios ali importantes que precisa de uma governança dentro ali das redes de ensino para poder fazer uma boa seleção, avaliação e acompanhamento, dessas plataformas sendo utilizadas ali, alinhadas à educação digital e midiática, com qualidade e com equidade. Então, hoje, gente, as redes de ensino, elas já estão utilizando a inteligência artificial na educação, na aprendizagem, seja com tutores inteligentes para apoiar ali os percursos formativos, seja o professor na hora de preparar uma sequência didática, preparar seus planos de aula, apresentação, ou a gestão, até pensando em potenciais usos para olhar para os dados educacionais, mapear trajetórias, conseguir criar sistemas de alertas para identificar potenciais evasões escolares e poder atuar preventivamente nisso. Então, são inúmeras as potencialidades da inteligência artificial hoje. Muito obrigada. Mas para isso a gente começa do currículo. A inteligência artificial ela precisa hoje ser incorporada nos currículos das redes. Isso tem acontecido já um processo determinado pelo Conselho Nacional da Educação por meio da resolução número 2 de 2025, que as redes de ensino precisam incorporar a Base Nacional Comum Curricular, seu complemento computação, junto com as aprendizagens necessárias para a educação digital e midiática, para implementação obrigatória a partir de 2026. Mas como que a gente pode fazer isso para garantir que essa
essa incorporação, ela está a serviço de uma educação digital e midiática voltada para a cidadania digital, para a inclusão, com um olhar de equidade, né, assim, perpassando todas as etapas. A gente tem diretrizes curriculares aqui orientadoras para o início desse trabalho, e a primeira é o que eu já falei para vocês, todo ensino com inteligência artificial, ele deve incluir um ensino sobre a inteligência artificial. E o uso dela, quando a gente fala do ensino com inteligência artificial, ela deve estar voltada para o desenvolvimento integral da criança, respeitando cada etapa do seu desenvolvimento, né? Ali, recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria para o tempo adequado de telas também. E também, para a gente também não criar uma dependência tecnológica, não terceirizar, né, um pensamento crítico, um esforço cognitivo, porque aprender exige esforço, aprender dá trabalho, aprender envolve algumas frustrações necessárias nesse processo, quando a gente erra. A gente sabe, a gente passou por isso, e a gente não pode terceirizar esse esforço cognitivo, então entender como que a gente usa, em qual momento, com qual intencionalidade, em que formato. O letramento em inteligência artificial, ele tem que ser integrado a outros letramentos digitais, como letramento computacional, letramento midiático, para a gente conseguir, né, entender ali as informações, reconhecer potenciais vieses, inclusive vieses discriminatórios que a inteligência artificial pode reproduzir. Uma IA orientada a problemas sociais e às necessidades de cada contexto local, um currículo territorializado, um foco na redução das desigualdades, na sustentabilidade. Então, um olhar de impacto ambiental, ele também precisa perpassar esse ensino sobre inteligência artificial. Currículos baseados, né, na proteção de direitos e na cidadania digital, porque esses estudantes, eles têm direito de participar do mundo também, um mundo que ele está completamente conectado, ele precisa das ferramentas para, na hora certa, adentrar esse mundo, sabendo como navegá-lo de uma forma segura, de uma forma ética, responsável, crítica, equilibrada, e a valorização e o protagonismo docente, que a gente vai falar bastante aqui. Nesse guia, a gente traz 12 aprendizagens necessárias para o letramento em IA. Eles estão divididos em 3 conjuntos de aprendizagem. O primeiro é um letramento computacional e algorítmico, aí uma parte mais técnica mesmo, como funcionam os sistemas. Depois um letramento digital, informacional e midiático, que a gente entende que é muito relevante nesse momento de IA, para a gente conseguir ali separar, entender de onde vem a fonte, né, distinguir o que é fato de opinião. E uma compreensão também dos impactos sociais, ambientais e éticos da IA, para a construção da cidadania. E a gente olha para esses 3 conjuntos e no guia a gente apresenta o que pode ser trabalhado no ensino sobre inteligência artificial por etapa de ensino em cada um. Começando ali na educação infantil, com uma educação lúdica, desplugada, sem o uso de telas, mas com o início de um exercício ali de compreender causa e efeito, construir sequências ali com os blocos. A gente vai dando os primeiros passos de uma forma desplugada, cuidadosa, respeitando ali essa etapa essencial do desenvolvimento integral da criança. E depois a gente vai indo para outras camadas de complexidade, né? Até entender criticamente os sistemas de inteligência artificial e seus impactos sociais, ambientais. E aí, quando a gente fala do ensino com o uso da inteligência artificial, a gente entende que também, acho que atravessamos a ponte de quem tem, né, nenhuma tecnologia é neutra. Então, a gente precisa olhar para o sistema de inteligência artificial na educação e avaliar quais são os seus potenciais riscos. Né? Olhar para esses sistemas, como eles estão desenhados, né? Eles contêm ali, estão em consonância com o ECA Digital, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a classificação indicativa. Ele está servindo aos objetivos educacionais que esta etapa precisa, ele está sendo utilizado com intencionalidade pedagógica, e aí sim a gente constrói essas boas práticas seguras para a implementação. E a gente sabe que tecnologia, ela só se transforma em aprendizado com intencionalidade pedagógica. Então esse é o primeiro ponto, a gente saber quando, como, por que utilizar a inteligência artificial. Então não é receber uma plataforma de educação ali na secretaria e ver, será que ela vai ser útil aqui para o trabalho dos professores? Mas é para olhar, qual que é o meu desafio educacional aqui? A tecnologia pode me apoiar nesse desafio educacional? Qual tecnologia? A gente parte ali do desafio educacional, qual que é o objetivo de aprendizagem para essa etapa? E aí, olhar para a mediação e para a formação docente adequada, e a gente vai falar mais disso, né, do papel do professor nisso tudo, mas é essencial que tenha essa mediação docente para orquestrar esses conhecimentos e apoiar o processo de incorporação, tanto do ensino sobre quanto do ensino com tecnologia. E se também tem essas salvaguardas institucionais com responsabilidades compartilhadas, né, entre a comunidade escolar, os desenvolvedores das tecnologias, e aí a gente precisa avaliar
consistência e continuidade pedagógica das plataformas, se ela está servindo ao bem-estar e ao desenvolvimento dos estudantes, ao bem-estar e à integridade do trabalho docente, e se ela atende aos princípios de segurança, privacidade e equidade. E aí vou passar bem rapidinho pelos princípios fundamentais de adoção, e a gente olha para essa intencionalidade pedagógica que a gente falou e a centralidade humana, a mediação humana como elemento central, né, dessa incorporação da inteligência artificial na educação. Estimula o pensamento crítico e criativo, né, evitar essa terceirização do pensamento. A confiabilidade pedagógica, ter um rigor técnico e pedagógico ali e um monitoramento contínuo da aprendizagem, se essa plataforma segue servindo ao seu propósito educacional, né? O letramento adequado, com uma formação adequada aos profissionais, garantir que os professores também são sujeitos ativos nas decisões sobre o uso de inteligência artificial, e qual plataforma utilizar em qual momento, garantir essa proteção de dados, a equidade, o bem-estar, a sustentabilidade, né, até do próprio uso da plataforma, para não ter uma dependência no sistema. A gente fala muito dessa interoperabilidade, o que vai acontecer se eu resolver depois mudar de um sistema para outro, e transparência. E aí, gente, são os professores que traduzem todas as orientações curriculares, todas as políticas educacionais e os recursos tecnológicos em experiências concretas de aprendizagem. Então, a formação de professor, ela é a base que vai sustentar qualquer caminho que a rede de ensino escolha. E aí, aqui nesse documento, a gente mapeia 4 domínios importantes para a formação docente para a inteligência artificial. A primeira é uma compreensão crítica da inteligência artificial para esse ensino sobre tecnologia. Depois, como fazer um uso pedagógico intencional dessas tecnologias. Uma compreensão importante sobre proteção de direitos e bem-estar e como utilizá-la para o seu desenvolvimento profissional também. E a gente escuta muito, por onde que eu começo, né, nesse ensino sobre e com tecnologia? Aqui eu não vou me alongar muito, mas só repassando nas mensagens chaves do guia, que é a mensagem inicial. Todo o uso de inteligência artificial, ela deve ser acompanhada do ensino sobre a inteligência artificial. Ela precisa estar alinhada com a Base Nacional Comum Curricular, com objetivos claros por etapa de ensino. A gente precisa considerar os princípios pedagógicos, de equidade, adequação ao contexto local, uma avaliação se esse uso está de fato contribuindo com a aprendizagem dos estudantes, né? E essa formação, ela precisa considerar também letramentos midiáticos, letramentos digitais, computacionais, né? São habilidades que são complementares ali dentro desse arcabouço que a gente fala de educação digital e midiática. É importante considerar a escuta docente, a valorização docente nesse processo, garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o ECA Digital, então que as plataformas educacionais, né, elas cumpram o princípio da finalidade, uma vez que os seus dados tenham sido utilizados, né, para os seus fins ali, que esses dados eles sejam excluídos, ou que tenha uma coleta mínima de dados, que eles não sejam usados para perfilamento, para fins comerciais, que respeitem a etapa de desenvolvimento de cada criança, para que ela não tenha acesso a conteúdos nocivos, né, que não correspondem ao seu momento de desenvolvimento. E a gente precisa também, claro, apoiar experimentações éticas, pedagógicas, criativas, porque o estudante ele tem direito de participar desse mundo digital de forma crítica, ética, segura, equilibrada, e ele também tem direito de criar neste universo. Então, essa era a mensagem. Eu convido a todos aqui para conhecer esse documento completo, tá? Voltado ali para a educação básica, e passo de volta a palavra para a Yara. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Só trazendo algumas questões, a Thaís, estando na SEB, o referencial, ele foi um documento feito a muitas mãos, e aí eu agradeço duplamente a Thaís, porque a SEB é a Secretaria de Educação Básica, e tamanhos são os desafios em relação à educação básica, considerando especialmente a faixa etária dos nossos estudantes. A SEB, a gente deixou a SEB com um guia, né, aprofundado. O referencial não teria como aprofundar em tantas questões peculiares mesmo ali da educação básica. Então a SEB foi uma grande colaboradora tanto no texto do referencial como no próprio referencial da educação, do uso de IA na educação básica. E
até depois a gente deixa mais para o final esse comentário, mas antes de trazer a palavra da Tansy aqui, eu acho que uma questão fundamental é que tudo que a gente traz, tudo que a gente propõe nesse momento, né, de orientação política, de orientação contextual, em que momento, né, Tansy, acho que a Tansy vai trazer isso bem para a gente, todas essas proposições, essas orientações, elas encontram lugar, encontram abrigo na escola, na sala de aula. Né? Porque a gente fala, a gente sabe, a gente recomenda o professor, o que precisa ser feito, mas como que isso tem acontecido de fato na sala de aula, em loco? Como é que o gestor, como é que o professor, como é que toda a comunidade acadêmica tem lidado com isso? Né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu passo agora para a Tansy. Obrigada. Muito obrigada, gente. Grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Yara, pelo convite. A Thaís falou que a gente é colegas. Não, a gente abriu amiga. A gente já combinou aqui que somos amigas, tá? E isso, juntas e Shallow Now. Gente, eu tenho um grande prazer de ser gerente de estratégia pedagógica com foco em educação tecnológica na Arcoeducação e ser também pesquisadora em inteligência artificial de educação no César, o que me dá o grande prazer de olhar para as coisas sob uma perspectiva muito mais ampla, muito mais abrangente e com certeza muito mais desafiadora. Quando a gente olha para referenciais como esse, é importante que a gente entenda que eles são exatamente isso que eles estão escritos. Eles são referenciais. Para que serve um referencial, não é, amado? A gente olha aquilo como um norteador, uma diretriz. Ele não vai trazer respostas prontas, ele não vai trazer considerações inequívocas, especialmente porque nós estamos lidando com uma perspectiva são coisas que estão além da nossa compreensão, por exemplo, com relação aos impactos dentro dos processos cognitivos. E aí, quando a Yara trouxe assim, porque a gente tem questões com relação às pessoas falando sobre substituição do professor. Gente, olha, essa é uma moda bem antiga. Eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, a gente falou isso com rádio, jornal, televisão, a gente falou isso com Google, a gente falou isso com internet. E aí, para mim, o princípio básico é mais ou menos aquele assim, sabe aquela pessoa assim que reclama da universidade pública e que a gente diz que é só porque ela não conseguiu passar? Para mim, o princípio é o mesmo. Então, assim, tipo, a pessoa que está reclamando que vai substituir o professor, de repente ele queria ser professor, não conseguiu passar, aí fica achando que qualquer coisa consegue substituir o professor. Gente, quando você olha para uma ferramenta, né, de tecnologia como essa e você acha que ela é capaz de substituir o professor, possivelmente, ou você não teve boas experiências de aprendizagem, e eu sinto muito por você, ou você não conhece efetivamente do que se trata um processo de ensino-aprendizagem. E é por isso que referenciais como esse nos ajudam a pensar de maneira abrangente como é que os nossos processos de ensino e aprendizagem podem ser impactados e podem ser melhor delineados pensando na perspectiva de inteligência artificial e entendendo, inclusive, que inteligência artificial tem camadas e tem resultados distintos a depender de que perspectiva você está observando. Então, quando a gente olha, por exemplo, na perspectiva do professor, eu estou olhando para o professor pensando sobre a sua prática pedagógica, sobre ganhar mais produtividade, sobre ele conseguir, por exemplo, gerar aulas mais interessantes, mais convidativas. O sonho da minha vida é fazer umas coisas assim, tipo assim, escape room, gamificação, porque é uns troços que dá muito trabalho. Entende? Se você faz um negócio de rotação por estação, quem aqui é professor? Que atua em sala de aula? Vocês já tiveram aquela onda da evangelização da metodologia ativa, não teve? Alguém já falou de rotação por estação para você, não já falou? Dá um trabalho do cão, não dá. Qual foi o melhor momento da vida depois que você fez a rotação por estação? Quando acabou, eu sei que foi. Você passou um tempo infernal para fazer aquele negócio. Quando acabou, você fez, graças a Deus. Eu espero que dure umas 3 semanas menos fazendo isso. Porque dá muito trabalho. Aí é nessas horas que a inteligência artificial faz diferença. É quando eu começo a pensar a perspectiva de como é que minhas práticas pedagógicas podem ser mais desafiadoras, mais impactantes, mais interessantes. Como é que elas podem mobilizar cognitivamente os meus alunos de maneira desafiadora de um jeito que eu não conseguia fazer antes porque eu não tinha fôlego. Aí o que a gente faz? A gente faz mais rápido a mesma coisa que a gente já fazia antes. Aí fica ruim. O que já era ruim fica ainda mais ruim e mais rápido.
E aí agora tem um volume de coisa ruim para você consumir. E aí você faz, mas que vocês lançam um negócio aí com 243 páginas. Primeiro, mentira que você não ia ler. Você ia colocar na IA que eu sei. Então essa parte a gente já sabe. Então o que é que você faz? Você fragmenta, anjo, né? Já ouviu um negócio assim? Você pega os capítulos que faz diferença para você, estuda os capítulos que faz diferença. Aí você faz, isso aqui faz sentido para minha realidade. Não faz sentido para você. Aí você não usa. Entende? É tipo assim, liberdade, gente. Olha, você pode olhar isso aqui não faz sentido para minha realidade. Não estou cometendo um crime, aí você não usa. É isso, sabe? É tipo simples, sabe? Hoje você manda umas críticas pra Yara, manda uns e-mails assim, Yara, isso aqui não faz sentido não, menina. Você tava com a cabeça onde que eu escrevi esse negócio? Me convida aí pra fazer parte da comissão e dá um espetáculo, sabe? Porque, por exemplo, a gente tá lá dentro do César, construindo o que a gente nomeou como AI Native University. Vocês acham o quê? Que a gente chegou lá, juntou meio mundo de... Eu sei que a gente tem um Silvio Meira a nosso favor, tem um Luciano Meira, não sei o que. Eu sei, mas, assim, isso não significa que a gente vai ter respostas inequívocas do dia para a noite. Porque, primeiro, a gente tem um conjunto de professores, a gente precisa desenvolver uma cultura de apropriação de inteligência artificial, não só nas minhas práticas pedagógicas, mas no meu uso cotidiano. E isso leva tempo. Porque isso não é lavagem cerebral. Isso é mudança, sabe? São uns troços assim, teoria da mudança, gestão, essas coisas. Pronto, serve para esses momentos da vida. A gente planeja as coisas e vai incrementando. Porque lavagem cerebral é outra coisa, não é isso que a gente está tentando fazer. Aí, às vezes, a gente tem uma expectativa de que a gente vai pegar esse material aqui do MEC, aí, assim, as meninas fizeram um negócio bem bonitinho, bem arrumadinho. Mas assim, pronto, é o by the book, aqui está safe. Não tá. Trago más notícias. Não tá. Vai ter um conjunto de coisas aqui que vai ficar obsoleta. Vai ter um conjunto de coisas aqui que vocês vão utilizar na prática e vão reportar e vão dizer, na prática a teoria é outra. Muda esse troço, reestrutura, reescreve, apropria. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, tipo, fizeram. Se você tem um trabalho para xingar hoje, é porque alguém fez. Vê que coisa boa. Agora você já tem um trabalho para xingar e melhorar. E aí o sentimento que eu acho que a gente precisa ter quando a gente olha para documentos dessa natureza é como é que a gente se apropria desses documentos, considerando as particularidades sociais, os aspectos, inclusive, você conhece a sua instituição, você conhece os professores que você tem, você conhece a comunidade onde você está inserida, a receptividade ou a baixa receptividade, você conhece os seus desafios de infraestrutura, porque, veja, a gente está aqui discutindo sobre questões pedagógicas. Estou olhando ali para os queridos que trabalham em tecnologia ali no César e, tipo assim, os meninos estão preocupados com meio mundo de coisa que nem passa pela minha cabeça. Dados. Como é que essas pessoas estão utilizando? Que tipo de informações estão sendo compartilhadas? Como elas estão sendo compartilhadas? Então, assim, gente, a gente passa por dimensões que, às vezes, a gente desconsidera. E, por algum motivo, a gente deixou que pessoas, e isso foi uma coisa que eu falo de maneira recorrente e vou tomar a liberdade de trazê-lo novamente, a gente deixou que pessoas que nunca sentaram em sala, nunca pisaram num chão de escola, que não estão em sala de aula, que não estão, de fato, tentando fazer com que cabeças pensantes dentro das universidades produzam conhecimento de qualidade para a gente gerar transformação social e para que a gente, inclusive, consiga garantir algum nível de soberania nacional, dissesse o que a gente precisa fazer dentro da nossa sala de aula. E a gente achou que está tudo certo. E é assim mesmo, e vamos fazer porque eles disseram que tem que fazer. E aí, são documentos como esses que nos ajudam a pensar. Quando eu estou falando de uma perspectiva de graduação, quais são as novas competências e habilidades de profissionais do futuro que deveriam ser refletidas não só no uso da IA enquanto parte da minha prática pedagógica ou como auxílio profissional, mas sobre quais são as novas perguntas que eu deveria fazer, quais são as competências e habilidades que deixam de fazer sentido na apropriação do uso de inteligência artificial e quais são as novas que surgem a partir do uso da inteligência artificial. E essas coisas só serão descobertas quando a gente começa a executar algumas experimentações. E esse é o tipo de trabalho que a gente tem feito dentro do César, esse é o tipo de trabalho que a gente tenta orientar as escolas a partir de... A gente teve o lançamento de um guia de orientação para as escolas dentro da Arcoeducação, dentro do contexto do Nave à Vela, que é para ajudar as escolas a pensarem dentro de políticas internas de uso, porque governança não é só política, tem meio mundo de coisa. Então, assim, gente, se eu tivesse que dar alguma sugestão na apropriação desses documentos olha com humildade,
entende que esse troço vai mudar em algum nível e captura qual é a realidade que faz sentido para o momento, para a circunstância que você está vivenciando. Esse é o lugar que a gente tem que estar, numa postura de experimentação, de estar aberto aos riscos, de estar aberto a gente fazer aquilo que a gente efetivamente consegue fazer, dada a realidade que a gente tem. E com o apoio de um conjunto de documentos e pessoas realmente comprometidas para um uso ético, crítico e responsável da IA. Obrigada, Tanci. O nosso tempo aqui ele é curto, né? Mas eu gostaria de trazer com muita liberdade que nós discutimos isso aqui, tanto da parte de quem está à frente ali, todos nós professores, nos nossos desafios diários, mas desde que o referencial foi construído, né? A ideia do Ministério da Educação é de que seja um documento em constante revisão e transformação, né? Porque nós não temos ainda como trazer proposições do que de fato está acontecendo diariamente nas escolas, concomitantemente à incorporação da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Então, o referencial ele foi um primeiro documento. Quando o texto foi submetido à consulta pública, inclusive, as maiores questões e contribuições que nós recebíamos as pessoas, a gente quer uma norma. O MEC precisa colocar uma norma, precisa normatizar, né? E isso é uma situação muito delicada, porque em nível de país nós ainda não temos uma lei que legitima, né? Nós temos o PL 2338, que está em aprovação, mas a área da educação, ela trata questões muito mais peculiares e muito mais sensíveis, não é? Então, a Tanci traz uma questão que eu acho que ela é fundamental. Era preciso começar. Era preciso dizer alguma coisa, né, gente, para o professor que está especialmente nos interiores, porque uma realidade é a realidade das escolas da capital, das capitais. Outra coisa são os professores dos interiores, né, a diversidade do país, né. Então, assim, a questão da IA, para nós aqui do lado da educação, existem alguns problemas que ela tem que resolver. Ela pode resolver, ela pode ajudar. E como que isso tem sido feito nos outros países? Sandbox, né? Nós somos atrás de benchmarks, são sandbox. E o que é que o Ministério também, que eu não gostaria de deixar de dizer, nós estamos fazendo o primeiro sandbox educacional, né? No Ministério da Educação. Nós abrimos um edital e durante 3 meses, 8 instituições vão fazer testagens de soluções para IA, em que nível essas soluções podem ser incorporadas nas escolas, obviamente respeitando todo o processo de proteção, de governança, o que é dificílimo. Então, nós temos nessas 8 instituições representantes do terceiro setor, universidades, temos a rede pública, federal, privada, né? E vai ser muito interessante o relato disso ao final do ano, porque quais são os desafios principais, como tratar questões que estão ali, por exemplo, a maioria das soluções vai trazer um apoio complementar para alunos que tenham situação de neurodivergência, de dificuldades de aprendizagem específica, a EJA, como que a gente pensa na EJA hoje, né? Sem ter um letramento digital. Hoje a questão mais não é só se alfabetizar em saber ler e escrever, é também se alfabetizar digitalmente. Então, as soluções, né, elas são monitoradas pelo MEC, é um espaço de segurança, e eu acho que vai ter muito a acrescentar e para criticar. Porque para a gente saber o que não funciona, a gente precisa fazer, né? E o uso da IA, ela vem nos mostrar isso, né? Então, acho que a palavra central desse debate, dessa nossa conversa, é o equilíbrio, né? É a gente cuidar para que a tecnologia ela não faça da aprendizagem um processo de automatização, respeitando todos os seus limites, né? Eu acho que articular tecnologia, aprendizagem e humanização em todos os âmbitos é o que a gente precisa para começar a revisar e a revisitar o que nós já temos de diferente e de desconexo até então. Né? Então, eu agradeço às queridas meninas e nós temos aí alguns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição.
Bem, bom dia a todos e todas. Meu nome é Paula Rocha, eu venho lá de Pernambuco, do interior pernambucano, de Arco Verde. Sou da Universidade de Pernambuco e também lá eu sou docente de uma instituição de ensino superior comunitária, que é a SES UNITA. E a minha pergunta é a seguinte: eu tenho um pé muito ali na extensão universitária. Então, eu faço parte de um grupo, um programa institucional chamado Adoção Jurídica Cidadãos Presos, por exemplo, em que nós levamos os nossos estudantes, e depois ele foi também para a Universidade de Pernambuco, um modelo muito parecido, em que nós levamos os estudantes para dentro da instituição prisional, da unidade prisional. Lá nós conversamos com as pessoas privadas de liberdade, acompanhamos o processo, fazemos júri, audiência e tudo mais. E aí eu não conheço a regulamentação, o documento a fundo e tudo mais, e aí eu gostaria a minha pergunta é a seguinte: com relação à extensão universitária, houve uma visita à extensão universitária nessa normativa? Porque, por exemplo, o letramento digital é algo muito importante. E aí o estudante pega ali uma informação de um processo que corre em segredo de justiça, por exemplo, e ele joga na IA, que é a IA que ele está usando em casa, né? Muitas vezes a IA pública e tudo mais. E aí a gente tem um vazamento de dados, né? Na extensão universitária a gente colhe ali o termo de compromisso, né? E tudo mais dos nossos extensionistas, mas é lógico que a gente não está dentro de casa com um aluno, né, e a gente não tem muito controle sobre essas questões. Então, a minha preocupação e a pergunta é justamente com relação à extensão universitária, como isso foi pensado. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua pergunta. Eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente só capturar da tua fala. Quando você traz a extensão universitária, né, e eu sou extensionista raiz, todo o meu tempo de graduação passei pela extensão, importante que a gente entenda que a extensão é o momento da gente mobilizar conhecimentos desenvolvidos dentro da graduação para a gente trazer de volta para a sociedade. E aí você concorda comigo que um dos elementos principais que permeiam a tua fala estão associados ao desenvolvimento de um letramento midiático, informacional e digital básico que deveria estar presente na graduação e que se reflete dentro da extensão. Então, eu acho que a extensão ela vai trazer e capturar necessidades muito específicas, mas se a gente cuidar de oferecer uma experiência mínima de conhecimento, de fortalecimento, às vezes não só de fortalecimento, é de desenvolvimento mesmo, de conhecimentos básicos, do uso de IA, que aí perpassa por alguns tópicos que já foram trazidos pelas meninas aqui, eu acho que a gente consegue ter uma experiência de uso um pouco mais segura e um pouco mais relevante. Para esse caso específico que você trouxe, isso é claramente uma necessidade de letramento midiático e letramento em IA, que precisam estar bem consolidados e que atenderiam a quaisquer frentes, seja extensão, graduação e educação básica. Eu quero só complementar aqui no âmbito do referencial. O referencial ele traz uma abordagem universitária da graduação de modo geral e traz a questão da extensão, porém, nós temos que nos lembrar também, né, de que as universidades, as instituições públicas, elas têm a sua autonomia para criar as suas normas. Né? Então, assim, como isso atinge ou chega à extensão? O que hoje, né, a maioria das universidades que já tem ali as suas diretrizes, a própria CAPES, o CNPq, o que é a recomendação, gente? Assim, o professor, ele é responsável hoje pelo que o seu aluno faz, o que ele usa. Então, o que a Tansi disse, se a gente não partir de uma educação midiática, né, ou um próprio letramento nosso e para com os nossos alunos, em algum momento a gente vai ter um ponto cego, a gente não vai conseguir responder por tudo, né, porque a cadeia de governança, ela é muito complexa, né, mesmo que eu cite, por exemplo, olha, neste trabalho eu usei a IA para fazer uma revisão, tá, mas quem está por trás da revisão, quem está por trás do conteúdo que foi ali colocado, né? Porque antigamente a gente ia citar um livro, fazer uma citação, você tinha o livro nas mãos, você tinha ali. Hoje, você não tem essa referenciação da IA, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Tá. Gente, as meninas estão avisando que o QR Code que está com problema vai ser disponibilizado novamente para que todos tenham acesso, tá? Muito obrigada, um bom dia para todos nós, né?